um número que a gente não sabe a raiz, o que a gente pode fazer para calcular sem ficar tentando adivinhar o valor. Bora ver dois exemplos, um exemplo com raiz quadrada e um exemplo com raiz cúbica. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o valor, nesse caso 2.916. Bora fatorar. Fatorar é dividir pelos fatores primos, né? Pelos números primos que compõem os fatores do número. Então a gente vai determinar quantos fatores primos tem esse número, né? Depois transformar esses fatores na forma de potência se eles repetirem, se eles aparecerem mais de uma vez. Então bora fatorar, dividir pelos números primos, que a gente sabe, né? 2, 3, 5, 7, em ordem. Se dividir por 2 a gente divide, senão a gente vai para o próximo, para o número primo, que é 3. Mas 2.916 é par, então divide por 2, 2 é primo. Dá 1.458, que também divide por 2, que também ainda consegue dividir por 2, dá 729. Aí não divide mais por 2 porque é ímpar. Divide por 3. Como é que eu sei que ele divide por 3? Se eu somar os algarismos deles ali, o 7, o 2 e o 9, eu vou achar um múltiplo do 3. 7 mais 2, 9, 9 mais 9, 18. E 18 é múltiplo de 3. Então ele divide por 3. 243, a mesma coisa. 6, 9 é um múltiplo de 3, então divide por 3. 81 é múltiplo de 3, também divide por 3. 27 também divide por 3, que dá 9, que divide por 3, que dá 3, que divide por 3, que dá 1. Então, eu tenho os fatores 2 e 3. O 2 aparece 2 vezes, o 3 aparece 6 vezes. Transformando isso em potência, eu vou ter 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 6. Mas eu não escrevi 3 elevado a 6, porque eu tenho uma raiz quadrada ali e eu quero usar essa potência para eliminar a raiz. Foi por isso que eu escrevi 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado. Agora o que a gente faz? Depois que a gente fatora, eu vou substituir o número que nós temos lá na raiz por esses fatores. Aí eu tenho uma propriedade que permite que eu faça o seguinte, que eu pegue todas essas potências que têm o mesmo expoente e transforme em uma base só. Eu tenho 4 bases, eu tenho uma propriedade de multiplicação de bases diferentes, mas com o mesmo expoente, que permite que eu junte essas multiplicações. Então eu ainda não eliminei a raiz, eu vou aplicar a propriedade de potência. Multiplica a base e repete o expoente. Multiplicando essa base eu vou achar 54. Então eu tenho raiz quadrada de 54 ao quadrado, que é igual a 54, porque calcular a raiz é justamente determinar esse valor, né, que é elevado ao quadrado, que dá o radicando. Nesse caso, o meu radicando já está na forma de potência e na potência que eu quero, que é quadrado. Então, simplesmente dá 54. É como se eu tivesse eliminado a raiz com o expoente da potência. Então, bora ver agora a raiz cúbica, que é a mesma ideia. Eu vou fatorar 5.832. Espera um pouquinho aqui, deixa eu ver isso aqui. Então vamos usar a mesma ideia. Para calcular a raiz cúbica. Então a gente vai fatorar o número, nesse caso 5.832. Eu peguei esse valor justamente porque ele é parecido com o valor anterior. Então vamos fatorar 5.832. Então a gente vai dividir pelos fatores primos. Mesma situação, o primeiro fator primo que a gente usa é o 2. Então dividir por 2 a gente vai para 3. Nesse caso dá para dividir por 2, que é justamente 2.916, que divide por 2. Então a gente já sabe fatorar, então a gente vai, eu peguei esse número porque ele é parecido com o anterior e a gente consegue aí fatorar. Deixa eu colocar aqui o ponteiro, porque se eu precisar marcar aqui, eu tenho uma caneta aqui. Pronto. Então eu posso fatorar. 5.832 dividido por 2, que
dá 2.916, que a gente acabou de fatorar, que divide por 2, dá 1.458, que também divide por 2, dá 629, que divide por 3, 243, que divide por 3, dá 81, que divide por 3, dá 27, que divide por 3, dá 9, que divide por 3, dá 3, que também divide por 3, dá 1. Então, fatorei e achei os fatores primos. Aí eu vou escrever esses fatores na forma de potência. Eu vou usar a mesma ideia da raiz quadrada. Eu já vou escrever as potências, como aqui a raiz cúbica, as potências de expoente 3, né? Eu vou ter 2 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 3 ao cubo. 3 mais 3, 6, né? Tem 6 fatores 3. Aí eu vou substituir dentro da raiz e calcular. Bora fazer isso, né? Eu vou substituir ali na raiz e vou calcular. Então, substituir. Agora eu vou aplicar a mesma propriedade anterior, que é a multiplicação de base diferente, mas com o mesmo expoente. Então, permite juntar as multiplicações e repetir o expoente. E continua sendo raiz cúbica. Isso vai dar 18, né? 2 vezes 3, 6, 3 vezes 6, 18. Aí eu tenho raiz cúbica de 18 ao cubo. 18 ao cubo é justamente o jeito que a gente faz para calcular a raiz cúbica do número, né? Nesse caso é 5.832. Então você consegue eliminar a raiz, sobra só 18. A raiz cúbica, ou seja, a raiz cúbica de 5.832 é 18. Então a gente consegue usar a fatoração para achar a raiz de forma exata, né? Sem precisar ficar tentando achar um valor ou adivinhar, que é o que a gente basicamente faz. Às vezes a gente acaba decorando o valor da raiz e aí instantaneamente a gente já sabe, mas muitas vezes a gente não sabe e fica calculando a potência até achar o valor necessário. Então, quando eu uso fatoração, a gente pode fazer isso com qualquer valor, raiz quadrada ou raiz cúbica. Então, bora ver algum problema que a gente use isso. Então, questão do módulo, página 133, questão 5, questão 6, né? Deixa eu corrigir aqui que está errado. Então, bora ver a questão 6, da página 133. A questão é o seguinte: se os blocos ao lado têm o mesmo volume, qual deve ser a medida da aresta do bloco em forma de cubo? Então, tem dois blocos aqui, um paralelepípedo e um cubo. O paralelepípedo tem medidas de 18 de comprimento, 12 de largura e 27 de altura. E o cubo a gente não sabe, então, já que eles têm o mesmo volume, eu vou calcular o volume daqueles que eu tenho, do bloco que eu tenho as medidas, depois calculo a raiz cúbica para saber qual a medida da aresta, já que eles têm o mesmo volume. Então, bora fazer isso. Calcular o volume do paralelepípedo. Para você fazer isso, é só multiplicar os comprimentos, largura e altura, né, os valores, as medidas. 18 vezes 12 vezes 27, tá? 5.132, que a gente já calculou na questão anterior. Então, a gente fatora, transforma em potência e consegue eliminar a raiz. A gente já fez isso, né? A gente já fez, deu 18, ou seja, o volume, já que os dois blocos têm o mesmo volume, a medida da aresta é exatamente 18. Mas aí a gente pode fazer, eu não fiz aqui porque a gente usou um número que a gente acabou de fazer, né? Então, se você voltar um pouco no vídeo, você vai ver como a gente calculou a raiz de 5.832, usando fatoração. Bora ver, aqui a gente tem algumas expressões que tem raízes e potência, né? Que foi o assunto que a gente viu até agora, nessa revisão. Calcule o valor das expressões. Eu tenho 4 expressões aqui para a gente calcular. Primeiro, então a gente tem essa primeira aqui, que é
meio elevado a menos 4 menos a raiz cúbica de 64 mais 17 elevado a zero. Então a gente vai fazer, para resolver a expressão, a gente vai calcular cada uma delas separada, depois substituir aqui. Aí a gente tem algumas propriedades que permitem a gente fazer isso, no caso das potências. Meio, né, 1 sobre 2 elevado a menos 4, toda vez que o expoente for negativo, você tem que inverter a base para calcular a potência. Então, o inverso de 1 sobre 2 é exatamente 2. Então, quando você inverte a base, você troca o sinal do expoente. Então, fica 2 elevado a 4. Raiz cúbica de 64, a gente já calculou aqui também. Quando a gente viu lá a raiz cúbica, a gente usou justamente esse valor também, que é 4, né? Qual número que é elevado a 3 dá 64? É 4. E se você quiser calcular, você pode usar a fatoração. Fatora 64, vai achar 2 elevado a 6. E aí você bota lá, né? 2, transforma 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, multiplica 2 vezes 2, 4, e aí consegue eliminar a raiz, vai achar 4. E qualquer número elevado a zero é 1. Agora a gente calcula essa potência aí para a gente resolver a questão, né? 2 elevado a 4, 4 vezes 4, 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 dá 16. Menos 4 menos 1 dá menos 3. Então, 16 menos 3, 13. Calculou. Então, a gente vai, para resolver uma expressão que tenha, uma expressão numérica que tenha potência e raiz, você calcula do mesmo jeito que a gente faz com as expressões que tem as outras operações, né? Então, nesse caso, a gente tem que resolver as raízes e as potências para depois efetuar as multiplicações e as divisões. E só depois a soma e a subtração. Tem ordem de operação na hora que você resolve, né, uma expressão numérica. Letra B. Eu tenho 2 elevado a 3, 2 ao quadrado elevado ao cubo, vezes 2, menos a raiz quadrada de 25 sobre 4, menos 1 elevado a menos 4. Então, eu tenho que resolver todas essas potências e essas raízes, substituir e depois calcular a expressão. Potência de potência, repete a base, multiplica os expoentes, então fica 2 elevado a 6 vezes 2. Raiz quadrada de 25 sobre 4. Você separa, né? Raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada do número 4. Vai ficar 5 sobre 2. E 1 elevado a qualquer número é 1. Então, eu tenho 2 elevado a 6 vezes 2 menos 5 meios menos 1. Aí tem mais uma, a gente pode resolver logo essa potência ou somar aqui os expoentes e depois resolver. Foi o que eu fiz. Eu somei a fração, né? Menos 5 sobre 2 menos 1. Como é que você soma? Você pega, faz 2 vezes, multiplica esses dois aqui e soma em cima, tá vendo? Então vai ficar menos 5, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 5 menos 2, menos 7. Aqui a gente somou, né? Quando o expoente não aparece é 1. 6 mais 1, 7. Então eu tenho 2 elevado a 7 menos 7 sobre 2. 2 elevado a 7 é 128. Mesma coisa, como é que você faz para resolver isso aqui? Você multiplica 2 vezes 128 e soma com esse, nesse caso subtrai, né? 2 vezes 128, 256, menos 7, foi o que a gente acabou de falar, né? Subtrai e vai achar 249 sobre 2. Pronto, essa é a resposta, né? A gente não precisa, nesse caso, ficar dividindo, não. A gente já achou o valor da expressão. Entendido? Então, se não entendeu, dá uma voltada aí, volta um pouco no vídeo, mas é só calcular as potências raízes, substituir na expressão e aí resolvê-la. Na letra C eu tenho 7 elevado a 3, desculpa, 3 elevado a 7, dividido por 1/3 elevado a menos 4, parecido com essa primeira aqui, tá vendo? Então você já tem a ideia do que fazer aqui, você vai ter que inverter. Raiz quadrada de 0,16 menos 5 elevado a 2. A gente tem que resolver essas potências e essas raízes para resolver a expressão. Para dividir aqui, primeiro eu tenho que calcular isso aqui. Expoente negativo inverte a base. 1 sobre 3, o inverso é justamente 3. Esse aqui, para a gente resolver, a gente tem que transformar em fração. Esse aqui está mais fácil, né? 5 ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25. Então, bora lá. Foi o que eu fiz.
Primeiro, eu inverti a base aqui, ele fica com expoente positivo, e a base, o inverso de 1 sobre 3 é 3. Aqui a gente tem uma propriedade de divisão de potência em mesma base, a gente consegue juntar isso em uma coisa só. Aqui a gente separa as raízes e calcula. Então eu vou ter 3 elevado a divisão de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 7 menos 4 dá 3. E aqui a gente já calculou, né, separado, né? Eu pulei essa parte aqui, né? Daqui para aqui, eu pulei uma parte. Qual é a parte? Separar o numerador e o denominador. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 100, 10. Ainda tem uma potência para a gente resolver ali. Resolve 3 elevado a 3. Então, a gente calcula separadamente, né? Calcula 3 elevado a 3, 27. Aqui a gente divide, a gente não precisa ficar transformando sempre aqui igual a gente fez aqui, né? Eu poderia ter feito aqui também, né? Dividido, depois somado. E aqui no final posso dividir, mas aí não tem nenhum critério sobre isso, então aqui era mais fácil dividir para somar. Então dividir 4 por 10 dá 0,4, 5 ao quadrado, 25, então a gente consegue fazer. Menos 1 elevado a qualquer valor, negativo ou positivo é 1, não se esqueça. Então eu tenho 27 menos 25, dá 2, 2 mais 0,4, então dá 2,4. Letra D, eu tenho raiz cúbica de 27, a gente já fez por aqui, 4 elevado ao quadrado vezes 3 ao quadrado menos 0,2 elevado a 3. Então aqui eu tenho uma propriedade que permite a gente juntar a multiplicação. Aqui a gente transforma, é mais fácil transformar em fração para calcular a potência. Então bora fazer isso. Raiz cúbica de 27 é 3. Né? Se você fatorar, você vai achar 3 elevado a 3, aí você elimina e consegue ficar. Aqui, multiplicação de potência de base diferente com o mesmo expoente, tá vendo? Repete. Então você multiplica a base, 4 vezes 3, 12, elevado a 2. E aqui eu transformei em fração. 0,2 é 2 sobre 10, que é mais fácil de calcular as potências, né? Então a gente vai ter 3 mais 12 ao quadrado menos 8 sobre 1000. 2 elevado a 3, 8. 10 elevado a 3, 1000. A gente divide porque é mais fácil para somar. 3 mais 144 menos 0,008. Isso dá 146, né? 992. Se você fizer aqui, vai dar 147 menos aí 146,09. Então, com isso, aquela última questão, a gente acaba a parte de raiz, né? Raiz quadrada e raiz cúbica. Tem mais